Salve, salve! Vamos falar hoje um pouquinho sobre o uso de pré-moldados lá na redução do imposto de INSS de obras. Quando que a gente pode usar o pré-moldado, quando a gente não pode, quando é que a gente pode usar o concreto usinado para bater o imposto de INSS, como que a gente enquadra a obra como mista, qual é a vantagem de enquadrar a obra como mista para reduzir o INSS da tua obra. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Então, se esse assunto te interessa, se reduzir imposto e colocar dinheiro no bolso te interessa, gruda aqui comigo nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Celso, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em regularização de imóveis e eu estou aqui há mais de 120 semanas falando sobre regularização de imóveis, tentando conscientizar os proprietários dos imóveis a terem os seus imóveis devidamente averbados, devidamente regularizados lá no registro de imóveis, e também venho falando muito sobre redução de INSS de obras, que hoje é um dos carros-chefes aqui da nossa empresa. Então, se esse assunto te interessa, se economia, se colocar dinheiro no teu bolso e fazer a obra certa, para que tu não corra risco de sofrer multas, embargos, e ter todo o passo a passo e economizar muito na tua obra, eu já te peço, já te inscreve no canal, já curte o vídeo, já comenta, já compartilha. Quem sabe tu tá compartilhando esse vídeo lá no teu grupo de trabalho, com os teus colegas, nos grupos, no teu grupo de parentes ali, da família, tu não vai estar ajudando alguém a economizar muito dinheiro e essa pessoa pode estar te agradecendo aí depois por ter compartilhado esse vídeo e ter economizado uma boa grana, tá certo? Então se esse assunto te interessa, já te peço mais uma vez, te inscreve aí no canal e já deixa o joinha. Cada vez que tu curte, comenta e compartilha, é uma maneira que tu mostra para o YouTube que o conteúdo é legal e assim o YouTube entrega esse conteúdo para mais e mais pessoas. E quanto mais pessoas tiverem essa consciência da regularização, mais imóveis regularizados nós vamos ter no nosso país. Tá certo? Então, gente, vamos lá, vamos direto ao assunto. Qual é a vantagem de ter a obra enquadrada lá na Receita Federal como tipo mista, né? Qual é a vantagem, qual é o desconto que tem? Quando que a gente pode usar o pré-moldado, quando que não pode, quando que a gente usa o desconto de concreto usinado lá na ferição para bater o imposto. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, qual é a vantagem de enquadrar a tua obra como mista em vez de alvenaria lá na Receita Federal? A gente pode enquadrar a obra como mista quando ela vem, né, com o alvará falando que a obra é tipo mista, tá certo? Que é uma informação que parte da prefeitura. Às vezes as prefeituras elas consideram a maioria como alvenaria, o que é um erro. A gente tem pego muito erro de prefeitura ao fazer o cadastro prévio lá no Cisobra-Pref. Mas o que caracteriza uma obra como mista e o que caracteriza uma obra como alvenaria? Bom, a alvenaria é padrão, todo mundo conhece, mas e o uso misto? Como é que se enquadra essa obra no uso misto? A Instrução Normativa 2021 da Receita Federal ela é bem clara. A obra enquadrada como tipo mista, quando a gente faz uso de elementos pré-moldados, ou seja, pilares e vigas na estrutura de sustentação da edificação, tá certo? Então a gente pode usar pré-moldados na estrutura de sustentação da edificação, tá? Ou seja, pilares e vigas, tá? Assim como elementos metálicos, né? Pilares metálicos, vamos supor assim, para elementos de sustentação. Ou seja, e ela é enquadrada como tipo mista também quando ela é do tipo rústica, né? Ou seja, ela não tem fechamento lateral, tá certo? Isso é o que diz a Instrução Normativa 2021 da Receita Federal. Então, vejam que a Receita Federal, ela não fala que tu pode usar elementos pré-moldados ou elementos metálicos para cobertura, ou seja, estruturas de telhado. É muito comum a gente ter estruturas de telhado toda feita com material metálico, né? Estrutura metálica, perfis metálicos. A gente não pode usar esses perfis metálicos para, quando a estrutura é de telhado, para estar enquadrando a nossa obra como tipo mista. Não é permitido pela Receita Federal, vocês vão estar incorrendo num erro, tá certo? Da mesma forma, a gente não pode enquadrar a obra como tipo mista quando a gente usa lajes pré-fabricadas. Sabe aquelas lajes treliçadas que a gente usa? É um elemento pré-fabricado? É um elemento pré-fabricado. Mas a Receita Federal, na Instrução Normativa, ela não contempla o uso dessa laje pré-moldada para enquadrar a obra tipo mista.
Então a obra tipo mista é somente para elementos pré-moldados ou metálicos para estruturas de sustentação, ou seja, pilares e vigas. Fora isso, não tem como enquadrar a obra no tipo mista se não for nessas características, tá certo? Então o que que acontece, né? Muita gente vem me perguntar, Celso, mas eu tenho uma estrutura metálica que foi usada lá na cobertura, eu estou usando laje pré-moldada. Não, infelizmente não pode. Se a gente estiver enquadrando dessa maneira, a gente está enquadrando de maneira errada. E se a gente sofrer uma fiscalização da Receita Federal, a gente vai estar incorrendo no erro, tá certo? Então não pode, tá? Então, e qual é a vantagem de estar enquadrando a obra como mista em vez de alvenaria? É que a obra tipo mista, ela tem uma porcentagem menor de aferição lá junto ao COD, né, junto ao custo de obra por destinação. Quando a obra é de alvenaria, lá nos cálculos, para se chegar ao valor do imposto de INSS de obras, né, ocorre uma porcentagem de 20% sobre o COD. Quando a obra é enquadrada tipo mista, o que acontece? Essa porcentagem cai para 15%, então automaticamente se diminui o valor do imposto a ser pago. Então a vantagem de se enquadrar a obra como tipo mista é essa, né? Ela diminui o valor do imposto final a ser pago. Vamos lá, outra coisa que eu queria falar com vocês hoje. O vídeo hoje é bem rápido, tá? Eu queria falar com vocês hoje. Uso de concreto usinado. Gente, sempre que a gente usa o concreto usinado, a gente não pode... Melhor, vou reformular a frase. A gente só pode usar o concreto usinado quando a gente não for aplicar o fator de ajuste. Ou seja, quando a gente usa o desconto do fator de ajuste, né, a gente aplica o fator de ajuste, que é o uso da mão de obra para o abatimento desse imposto, a gente não pode usar o abatimento do concreto usinado junto com a mão de obra. Ou seja, ou a gente usa um ou a gente usa outro. Eu tenho muitas dúvidas, às vezes, com relação a isso. Os clientes chegam e perguntam, mas tu fez a simulação e tu não contemplou o concreto usinado, mas eu usei o concreto usinado. Bom, mas se eu estou usando o fator de ajuste para beneficiar o meu cliente com a redução do imposto de INSS de obra, eu não posso contemplar o uso de concreto usinado, porque dá diferença no cálculo. O que acontece? Se eu contemplo o uso de concreto usinado e faço os lançamentos com o desconto do concreto usinado, chega lá no final, dá BO no ECAC, ou seja, os valores não fecham, não vou conseguir atingir os 50% ou 70% da RMT e não vou conseguir atingir, fazer o meu cliente ter o benefício desse fator, entendeu? Então, quando a gente aplica o fator de ajuste, a gente não contempla o uso de concreto usinado. Ainda com relação aos elementos pré-moldados, pré-fabricados, uma situação interessante que a gente tem, principalmente ocorre quando é galpão industrial. Ou seja, quando a gente tem, quando a gente tem elementos pré-moldados, pré-fabricados ou elementos metálicos usados na estrutura de sustentação, né, do prédio, o que acontece? Se a gente tiver as notas fiscais desses materiais, tá certo? E o somatório desses materiais, tá? Dessas notas fiscais, atingirem 40% do COD, ou seja, do custo de obra por destinação, automaticamente, né, o valor da tua RMT lá na Receita Federal é diminuído em 70%. Aí, em cima desse valor diminuído de 70%, a gente ainda consegue aplicar o fator de ajuste e a gente gera uma economia aí de 80% a 90% no INSS de obras. Tá certo? Então, essa é uma característica que a gente pode usar. Tá? Então, quando a gente tem elementos pré-moldados e pré-fabricados que são usados na sustentação e o somatório das notas fiscais desses elementos atingirem 40% do COD, a gente consegue ter uma redução automática de 70% da RMT. Agora, se o somatório dessas notas não atingirem 40% do COD, o que acontece? Automaticamente, o sistema da Receita Federal ele muda a destinação, né, de obra de alvenaria para mista, e aí a gente consegue ainda esses 5% de redução, tá certo? Então são jogadas que a gente sabe, que a gente faz de acordo com a instrução normativa para poder estar beneficiando o nosso cliente final e reduzindo o valor de INSS de obras. Então o vídeo hoje é curto, queria falar com vocês exatamente isso,
tá? Para vocês terem a consciência de que a obra mista ela consegue uma isenção maior do INSS de obras a ser pago justamente por isso, tá? Porque os elementos pré-moldados, teoricamente, já foram utilizados uma mão de obra ali para fazer aquele elemento pré-moldado. Então, se já foi utilizada uma mão de obra ali naquele elemento, então a gente pode usar esse desconto teórico nos elementos para poder fazer o abatimento lá no imposto de INSS de obras. Agora eu vou te dar um recado. Se tu quiser saber mais, se tu quiser aprender tudo sobre redução de INSS de obras de pessoas físicas e fazer disso uma renda extra, ou quem sabe uma renda principal, assim como é a minha hoje, meu carro-chefe da empresa é a redução de INSS de obras. Eu atendo, graças a Deus, o Brasil todo. Se tu quer aprender, tu quer ter esse conhecimento, se tu quer alavancar tua carreira, se tu quer mudar a tua vida, se tu quer ter um estilo diferente de vida, ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, trabalhar de casa, que nem eu estou aqui no conforto da minha casa, atender clientes de todo o Brasil, né, tu pode conseguir isso trabalhando com INSS de obras. Se tu quer aprender, eu tenho uma mentoria, eu tenho um convite para te fazer, eu tenho uma mentoria, a mentoria Satos. Ela ainda está com as inscrições abertas, tá? É um programa completo com mais de 40 aulas, direto ao ponto, onde eu te ensino tudo sobre redução de INSS de obras de pessoas físicas, te dou todo o suporte via WhatsApp, planilhas de cálculo, material de apoio, curso de tráfego pago, e ainda tu vai ter 4 encontros individuais comigo para tu alavancar a tua carreira e alavancar os teus resultados. Então, se te interessar, tu adquirir um conhecimento e mudar a tua vida, mudar os teus ganhos e poder ter essa liberdade, clica aqui na descrição desse vídeo que vai estar o link lá, confere e eu te aguardo na mentoria Satos. Tá certo? Tamo junto, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Uma excelente semana. Abraços.